Você já se perguntou se os anjos caídos podem se arrepender? Ah, meu amigo, esse é um daqueles mistérios que quanto mais você pensa, mais fundo você quer ir. A Bíblia nos conta histórias que fazem o coração acelerar. Você já ouviu falar da queda de Lúcifer, certo? Aquela rebelião lá no céu, quando o mais brilhante dos anjos resolveu que queria mais, que queria ser como Deus. E então, num piscar de olhos, ele foi expulso do céu, arrastando com ele 1/3 dos anjos. Mas será que depois de tudo isso, esses anjos poderiam se arrepender? Será que a porta da salvação se fechou para eles de uma vez por todas? Agora, antes de sair respondendo de cara, vamos dar uma voltinha pela natureza do pecado. Pecado, sabe, não é só aquela coisinha errada que fazemos. Na verdade, ele vai muito além. Pecado é uma ruptura com Deus, um rompimento profundo. É como se fosse um muro que nós mesmos construímos entre nós e Ele. E quanto maior o pecado, mais difícil é derrubar esse muro. No caso dos anjos, o que houve não foi só um erro, não, foi uma rebelião em grande estilo. Eles não simplesmente tropeçaram no pecado, eles abraçaram a rebelião com força. E a Bíblia é bem clara quando fala sobre o destino deles. O próprio Jesus disse: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." E se você pensa que Satanás caiu sozinho, está enganado. Ele arrastou consigo muitos anjos. Mas, por que eles não podem voltar atrás? Por que não podem se arrepender? Aí que entra a grande questão. Nós humanos temos o privilégio do arrependimento. Se pecamos, Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece o caminho de volta através do arrependimento. Mas os anjos estão em uma categoria diferente. Eles estavam na presença direta de Deus. Eles viram a sua glória, sentiram seu poder e ainda assim decidiram se rebelar. Não houve um momento de fraqueza como acontece conosco. Foi uma decisão fria, consciente, e essa decisão selou seu destino. E aqui vai algo que muita gente não sabe. Os anjos caídos não são como nós. Eles são seres espirituais, de uma natureza completamente diferente. Quando eles caíram, foi como se estivessem jogando fora a única chance que tinham. Diferente de nós, que somos frágeis, feitos do pó da terra, com coração quebrantado, os anjos são seres de pura razão. Eles tomaram uma decisão definitiva. E a Bíblia deixa claro, para eles não há arrependimento. Agora pensa comigo. Como seria então se os anjos caídos pudessem se arrepender? Isso mudaria tudo. Mas na verdade o arrependimento está ligado à nossa humanidade, à nossa fraqueza e à graça de Deus derramada sobre nós. E é exatamente por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio por nós, pelos que têm coração de carne, que erram, mas que podem voltar. Para os anjos caídos, não há sacrifício suficiente. Eles estão destinados ao lago de fogo. E sabe o que é curioso? Eles sabem disso. Eles sabem muito bem o que os aguarda, e ainda assim continuam na sua missão de tentar nos afastar de Deus. Agora dá uma pausa e pensa nisso. Se nós temos essa chance de arrependimento, por que tantas vezes a deixamos passar? O que os anjos caídos não podem ter, nós temos de sobra. A misericórdia de Deus, sempre estendida, sempre pronta para nos levantar. Isso não é um mistério e nem um segredo escondido. É uma verdade clara, escancarada na Bíblia. E aí, será que vale a pena ignorar isso? Mas veja bem, a história não acaba aí, e na verdade ela fica ainda mais intrigante quando a gente começa a pensar no papel desses anjos caídos no mundo de hoje. Eles estão por aí, sabe? A Bíblia nos avisa sobre isso. Eles circulam pela terra, buscando quem possam devorar, enganando e seduzindo com uma habilidade que nós humanos mal conseguimos compreender. É quase como se eles soubessem exatamente onde atacar, como se conhecessem nossas fraquezas mais profundas. E por quê? Porque, de certa forma, eles têm inveja de nós. Já parou para pensar nisso? Olha só a ironia. Esses anjos caídos, que estavam na presença de Deus, que contemplaram sua majestade de perto, agora nos observam e nos invejam. Porque nós, simples seres humanos, feitos de barro, temos algo que eles jamais poderão ter, a chance de redenção, a possibilidade de ser perdoado. Isso para eles é uma dor profunda. Imagine só, um ser que tinha tudo, que se rebelou e agora vê você, com todas as suas falhas, recebendo de Deus aquilo que eles perderam para sempre. Isso deve ser um tormento sem fim para eles. Agora não se engane, esses anjos caídos não são só espectadores. Eles estão ativos, trabalhando dia e noite para afastar o maior número possível de pessoas de Deus. Eles sabem que não podem ser redimidos, mas se deliciam em tentar arrastar consigo os que podem. É por isso que a Bíblia nos alerta: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que eles querem é nos fazer cair no mesmo erro deles: orgulho, desobediência, rebelião. E sabe, eles são especialistas nisso. Agora me diz, você já parou para pensar por que, mesmo sabendo do seu destino, eles continuam nessa missão incansável? Por que Satanás e seus seguidores não simplesmente desistem? A resposta pode ser ainda mais profunda do que imaginamos. Eles não apenas se rebelaram contra Deus, eles rejeitaram a própria essência do que Deus é. Não foi só uma questão de perder a posição celestial. Foi uma rejeição absoluta e definitiva do amor, da graça, da luz. Eles escolheram o caminho das trevas e agora vivem em uma eterna oposição ao Criador. Eles não podem voltar porque, no fundo, não querem. A escolha que fizeram é permanente, e sua existência agora está ligada à destruição. E veja, isso não é um jogo entre iguais. Às vezes, imaginamos essa batalha entre o bem e o mal como se fossem dois lados opostos de uma moeda. Mas isso seria simplificar demais. Deus é soberano, o Criador de tudo. Os anjos caídos, por mais poderosos que sejam, são apenas criaturas. Eles não podem, de maneira alguma, rivalizar com a autoridade e o poder de Deus, mas eles agem nas sombras, tentam nos enganar, nos fazer acreditar que o mal tem o mesmo peso que o bem, e é aí que mora o perigo. Interessante, não é? Há algo de profundamente trágico na existência desses anjos caídos. Eles são como seres que vivem eternamente em uma prisão de suas próprias escolhas, sabendo que não há volta. Eles se tornaram o oposto do que foram criados para ser. Em vez de mensageiros de luz, se tornaram propagadores das trevas. Mas o mais fascinante, e talvez assustador, é que apesar disso, eles ainda exercem influência no mundo. Eles são mencionados ao longo das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e o próprio apóstolo Paulo fala das potestades e principados que atuam nas regiões celestiais. E aí, talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus simplesmente não os destrói de uma vez? Por que eles ainda estão à solta, causando tanto caos e destruição? Bem, esse é outro mistério que, por mais que tentemos entender, talvez só tenhamos respostas claras na eternidade. Mas o que sabemos pela palavra de Deus é que há um tempo determinado para todas as coisas. E os anjos caídos sabem disso também. O livro de Apocalipse nos dá uma pista disso quando diz que Satanás está cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eles estão cientes de seu destino final, mas até lá continuam sua luta desesperada. E veja bem, o que isso nos ensina sobre o livre-arbítrio? Tanto nós quanto os anjos fomos criados com a capacidade de escolha. A diferença é que os anjos caídos fizeram uma escolha definitiva, enquanto nós, por causa da graça, temos a oportunidade de nos arrepender, de mudar o rumo de nossa história. E que privilégio é esse? Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério, porque há algo que sempre escapa à nossa compreensão completa. O quanto Deus, em sua infinita sabedoria, permite que tudo isso aconteça com um propósito maior. Veja, Deus não foi surpreendido pela rebelião dos anjos caídos. Ele não foi pego de surpresa quando Lúcifer, em sua sede de poder, se levantou contra ele. Pelo contrário, Deus, que vê o início e o fim de todas as coisas, permitiu que a escolha de Lúcifer se manifestasse. E aqui entra algo que desafia nossa lógica. Por que Deus não interveio naquele momento? Por que ele permitiu que essa rebelião se espalhasse? E mais importante, por que essa batalha ainda está acontecendo? Aí está o ponto. A história do mal, do pecado, da rebelião dos anjos caídos, ela faz parte de algo muito maior, algo que ainda não conseguimos enxergar completamente. Nós aqui na Terra temos a tendência de ver as coisas de uma maneira muito limitada, como se a nossa vida fosse o centro de tudo, mas o que está em jogo é muito maior. O plano de Deus vai além da nossa capacidade de entender o tempo e o espaço. E os anjos caídos, mesmo em sua rebelião, fazem parte desse plano de uma forma que nos escapa. Já parou para pensar que o mal, no final das contas, não pode existir sem o bem? O mal é como uma sombra que só aparece porque existe luz. Sem a luz, a sombra desaparece. E esses anjos caídos, por mais poderosos que possam parecer, não são donos de nada. Eles não criam nada. Eles apenas distorcem o que já existe. Eles pegam o que é belo, o que é santo, e tentam corromper, manchar. E isso inclui nós, seres humanos. Desde o Éden, o plano deles sempre foi o mesmo, afastar a humanidade do Criador. Lembra lá no Jardim do Éden, quando a serpente apareceu para enganar Eva? Aquela serpente não era apenas um animal qualquer. Ela representava o espírito de rebelião,
a mesma rebelião que começou no céu com Lúcifer. E o que ela fez? Sutilmente plantou a dúvida, fez Eva questionar a bondade e a verdade de Deus. É assim que esses seres agem até hoje. Eles não aparecem com chifres e tridentes como muitas vezes são retratados, não. Eles são sutis, astutos, às vezes até se disfarçam de anjos de luz. É aí que mora o perigo. E é por isso que a Bíblia nos adverte para estarmos atentos, vigilantes, porque o inimigo está à espreita, buscando uma brecha, um ponto fraco. Agora veja bem, a questão não é só o arrependimento dos anjos caídos, mas o papel deles no desenrolar da nossa própria história. A batalha espiritual que acontece ao nosso redor é real, ainda que a gente não a veja com os olhos físicos. Os anjos caídos, sabendo que não podem mudar seu próprio destino, investem tudo para tentar arrastar o máximo de almas com eles. Eles são como generais de um exército derrotado, mas que lutam até o último segundo, não para vencer, porque a derrota deles já está decretada, mas para causar o maior dano possível. E o que eles mais querem destruir? A nossa comunhão com Deus. E aqui vem uma das partes mais intrigantes. Apesar de todo o poder e influência que esses anjos caídos possuem, a vitória deles é ilusória. Isso mesmo. O próprio Jesus já venceu a batalha no Calvário. Quando ele morreu e ressuscitou, a sentença de derrota desses anjos foi selada. Eles sabem disso. Eles sabem que no fim, o triunfo pertence ao Cordeiro. Mas até lá eles tentam atrasar o inevitável, enganando, manipulando e, sobretudo, afastando as pessoas da verdade. E sabe o que é mais fascinante? Apesar de todo o poder que esses anjos caídos possuem, apesar de sua habilidade em enganar e seduzir, eles só podem ir até onde Deus permite. Eles não têm liberdade absoluta. Tudo o que fazem, fazem dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu. E isso nos dá uma grande lição sobre soberania divina. Mesmo o mal, por mais assustador que pareça, está debaixo da autoridade de Deus. Eles não podem agir além daquilo que lhes é permitido. Lembra lá no livro de Jó? Quando Satanás quis tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. E mesmo quando Deus permitiu, houve um limite. Satanás não podia tirar a vida de Jó. Agora imagine o que isso significa para nós, que estamos em Cristo. Se Deus colocou limites para o que os anjos caídos podem fazer, e se Jesus já garantiu a vitória, o que temos a temer? Claro, precisamos estar alertas, vigilantes, usando a armadura espiritual que Paulo nos ensina em Efésios. Mas o medo não tem lugar na vida do cristão, porque no final das contas, a batalha já foi vencida. E é aí que as coisas ficam ainda mais emocionantes. Porque mesmo sabendo de tudo isso, esses anjos caídos continuam a investir pesado. Eles sabem que perderam, mas não desistem. Eles estão no fim de uma estrada sem volta, mas tentam levar o máximo de almas com eles. E é aqui que entra o nosso papel. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a resistir, a lutar, a manter firme nossa fé. Não com nossas próprias forças, porque se fosse por nós, cairíamos facilmente, mas pelo poder que vem do Espírito Santo que habita em nós. Então, meu amigo, enquanto esses anjos caídos continuam a tramar, enquanto eles tentam desviar a humanidade do caminho da salvação, nós seguimos firmes, sabemos quem está no controle, sabemos quem já venceu, e acima de tudo, sabemos que, diferente desses seres que caíram sem retorno, nós temos o privilégio do arrependimento, da graça e da restauração. Agora, há uma outra camada nessa história que muitos desconhecem. Você já ouviu falar dos espíritos malignos, dos demônios mencionados na Bíblia? Muitas vezes esses termos se confundem com os anjos caídos, mas não são exatamente a mesma coisa. Existem teorias que sugerem que os demônios, esses seres que atormentam e oprimem, poderiam ser as almas dos Nefilins, aqueles gigantes que, de acordo com Gênesis, nasceram da união entre os filhos de Deus, interpretados por muitos como os anjos caídos e as filhas dos homens. Isso adiciona outra camada de mistério à história, uma que continua a fascinar estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. E por que isso é relevante? Porque se for verdade, isso nos mostra que o impacto da rebelião dos anjos caídos não ficou restrito a um evento cósmico lá no início dos tempos. Ele se espalhou, contaminou, influenciou a própria história da humanidade. O pecado não é apenas um ato isolado, mas algo que gera consequências, que afeta gerações. A rebelião desses anjos trouxe consequências tão profundas que reverberam até os dias de hoje, não apenas no campo espiritual, mas também no físico. E isso nos leva a uma outra questão fascinante.
Será que a nossa própria luta com o mal, com o pecado, com as tentações que enfrentamos diariamente, está de certa forma conectada a essa rebelião inicial? Será que de algum modo estamos participando dessa grande batalha cósmica entre luz e trevas, não apenas como espectadores, mas como soldados ativos? Olhe bem, quando nos deixamos cair em tentação, quando nos afastamos de Deus, não estamos simplesmente cometendo um erro pessoal ou um pecado isolado. Estamos, de certa forma, alinhando nossas escolhas com o mesmo espírito de rebelião que derrubou os anjos. É algo muito maior do que imaginamos. E talvez, sem perceber, participamos dessa guerra que se iniciou há eras, mas que continua a moldar o destino do mundo. Mas aqui está o ponto-chave. Enquanto os anjos caídos fizeram uma escolha definitiva, nós ainda estamos em campo. A cada dia que Deus nos dá, temos a oportunidade de fazer uma escolha diferente. Podemos optar por nos submeter à soberania dele, por caminhar na luz, por buscar a graça que eles rejeitaram. A diferença é que para nós, o arrependimento sempre estará à disposição, enquanto para eles, essa porta foi fechada. E isso, mais do que qualquer outra coisa, deve nos levar a refletir sobre o privilégio que temos em Cristo. A rebelião dos anjos caídos nos ensina algo profundo sobre a gravidade das nossas escolhas e as consequências eternas que elas podem trazer. E isso nos faz perguntar, que tipo de escolha estamos fazendo agora? E veja, a beleza dessa história está no contraste entre a queda dos anjos e a nossa possibilidade de redenção. Enquanto eles, em sua arrogância, se condenaram a um destino sem volta, nós recebemos algo que os céus, em toda a sua complexidade, talvez nunca tenham testemunhado: a graça imerecida. Imagine a surpresa que deve ter sido para os próprios anjos que permaneceram fiéis, ver Deus oferecer uma segunda chance à humanidade, mesmo após tantas falhas. Algo que não foi concedido a Lúcifer e seus seguidores. Essa é a grande surpresa do plano de Deus. A graça é o ponto onde o julgamento encontra o amor. E há algo ainda mais intrigante. Quando a Bíblia nos fala sobre os anjos, tanto os fiéis quanto os caídos, sempre há um tom de respeito e mistério. Esses seres têm uma natureza que nós, por mais que tentemos, não conseguimos compreender totalmente. E sabe por quê? Porque eles habitam uma dimensão além da nossa percepção, um reino onde o tempo, o espaço e as limitações que nós conhecemos não se aplicam. Eles existem na eternidade, enquanto nós estamos presos a uma cronologia finita. Para os anjos, não há antes e depois, não há o talvez. Eles fizeram uma escolha definitiva no momento da rebelião, algo que transcende o que conseguimos entender como arrependimento. E essa questão do arrependimento, meu amigo, é algo que nos diferencia de uma maneira profunda. Enquanto os anjos caídos escolheram a rebeldia como um estado permanente de ser, nós somos constantemente chamados ao retorno, ao arrependimento diário. E veja só que paradoxo. Somos seres frágeis, suscetíveis ao erro, mas temos o privilégio de voltar, de corrigir nossos caminhos. Os anjos caídos, por outro lado, eram perfeitos em sua criação, e ainda assim se perderam por uma escolha irrevogável. Talvez por isso, o apóstolo Pedro tenha escrito que até os anjos desejam perscrutar os mistérios da nossa salvação. Algo nos foi dado que eles não podem alcançar. Agora pense comigo. Enquanto vivemos essa realidade terrestre, onde a graça nos envolve como um presente diário, os anjos caídos vivem em um estado de contínua separação. Eles não só rejeitaram a presença de Deus, como se tornaram inimigos dela. E quanto mais distantes de Deus eles estão, mais a sua natureza se corrompe. É como um espelho que, uma vez quebrado, não pode mais refletir a luz. Eles se afastaram da fonte da vida, da verdade, e agora caminham em trevas absolutas. E é por isso que eles tentam nos arrastar para o mesmo abismo. Eles perderam o direito à luz e querem que nós percamos também. E aqui vem uma questão que poucos se perguntam. Por que Deus, que é onipotente, não extermina de uma vez por todas esses seres? Seria muito simples, não é? Bastava uma palavra de Deus e eles deixariam de existir. Mas o fato de ainda estarem por aí atuando no mundo nos ensina uma lição crucial. Veja, Deus não age fora de seu caráter, e Ele é justo. O tempo deles está contado, mas até que o juízo final chegue, eles cumprem um papel, ainda que não compreendamos plenamente. Há uma sabedoria divina operando, até mesmo no espaço que esses anjos caídos ocupam na história. Esses seres não são apenas personagens periféricos, eles têm um papel ativo no desenvolvimento do plano de Deus. Mesmo em sua rebelião, eles se tornaram ferramentas que, de certo modo,
nos ensinam a importância da obediência, da humildade e do temor a Deus. Se não houvesse o mal, poderíamos compreender completamente o valor do bem? Se não houvesse a escuridão, entenderíamos a preciosidade da luz? É por isso que, em algum sentido, até o caos que eles trazem ao mundo pode nos aproximar de Deus. Quando enfrentamos tentações, dificuldades e até mesmo perseguições espirituais, nos damos conta de que precisamos de algo além de nós mesmos para resistir. E quem vem em nosso socorro? O próprio Deus, através do Espírito Santo, nos dando forças, nos lembrando que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra esses principados e potestades, como Paulo nos alerta. E aqui entra uma reflexão interessante. Será que as nossas próprias provações, aquilo que enfrentamos diariamente, não são também oportunidades que Deus usa para nos fortalecer, para nos moldar? Talvez, se esses anjos caídos não existissem, nossa fé seria muito mais rasa, superficial. É nos momentos de luta que o caráter é forjado, que a fé é provada como ouro no fogo. E, ironicamente, esses mesmos seres que tentam nos destruir acabam, de maneira indireta, sendo usados por Deus para nos refinar. Agora, preste atenção nisso. Enquanto estamos aqui, lutando nessa guerra espiritual, os anjos fiéis a Deus estão ao nosso lado. A Bíblia fala sobre a existência desses mensageiros celestiais que, ao contrário dos anjos caídos, estão empenhados em nos proteger, em nos guiar. Isso traz uma perspectiva incrível. Não estamos sozinhos nesse campo de batalha. Há uma luta que vai além do que os nossos olhos podem ver, e os anjos do Senhor batalham em nosso favor. É como se houvesse uma guerra invisível acontecendo acima de nossas cabeças, onde os anjos de Deus e os caídos se enfrentam, não apenas por suas próprias razões, mas por nós. E essa guerra tem um fim certo, mas até lá, somos parte ativa dela. Cada decisão que tomamos, cada oração que fazemos, cada escolha de seguir a verdade ou ceder à tentação, tem um impacto nesse conflito. Isso muda completamente a maneira como vemos o nosso dia a dia, não acha? Se você parar para refletir, cada vez que você resiste ao mal, cada vez que você escolhe o bem, está contribuindo para a vitória que já foi decretada, mas que se desenrola em tempo real. Estamos participando da história que culminará no triunfo final de Cristo sobre todos esses seres caídos. Eles, que um dia foram poderosos, agora vivem apenas na sombra de sua própria escolha de rebelião, enquanto nós, que fomos criados do pó, somos chamados a uma glória que eles jamais alcançarão novamente. E isso, meu amigo, é o que realmente transforma tudo. Talvez eles não possam tocar diretamente na nossa salvação, mas podem tentar nos enfraquecer de outras formas. E é aí que entra a necessidade de estarmos completamente equipados, atentos, prontos para identificar as armadilhas. Eles conhecem nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. Sabe aquela dúvida que insiste em surgir quando estamos à beira de tomar uma decisão importante? Ou aquela sensação de desânimo que parece nos agarrar quando menos esperamos? Tudo isso são táticas desses seres, invisíveis, mas ativos. Eles buscam nos distanciar da verdade, nos fazer questionar o amor de Deus, a eficácia da sua graça. Mas aqui vai um segredo que talvez você não tenha considerado. Mesmo com toda essa estratégia, eles não têm a palavra final sobre a sua vida. Quem tem é Cristo. E enquanto estivermos revestidos da verdade, caminhando na luz, o poder deles se torna frágil, se dissolve. Eles tentam sim, mas a palavra de Deus é clara. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E é nessa promessa que devemos nos agarrar todos os dias. Agora, voltando àquela grande questão que nos trouxe até aqui, os anjos caídos podem se arrepender? A resposta é que, pela Bíblia, parece que não. A escolha que fizeram foi definitiva, porque estavam em plena luz, em plena compreensão da majestade de Deus. Eles não caíram por ignorância ou fraqueza, mas por uma decisão consciente e definitiva. E aqui está o verdadeiro mistério da nossa fé. Deus, em sua justiça, decidiu dar aos homens o que não foi dado a esses anjos caídos, a chance de arrependimento. Nós temos uma chance que eles jamais terão. A cada amanhecer, somos convidados a nos voltar para Deus, a corrigir o rumo, a nos arrepender. É uma graça imensurável que nos coloca em um lugar privilegiado na história cósmica. Eles caíram e permanecerão na escuridão até o dia do juízo, mas nós, mesmo quando caímos, podemos nos levantar. Que isso nos leve a refletir profundamente sobre o valor da graça, sobre a preciosidade da nossa relação com Deus, e sobre como a batalha que travamos não é apenas contra seres invisíveis, mas contra tudo aquilo que tenta nos afastar do Criador.
Então, ao final dessa reflexão, fica uma lição clara. Somos parte de uma guerra espiritual maior do que imaginamos. Uma guerra que não começou conosco, mas que nos inclui. A boa notícia é que temos a vitória em Cristo. Os anjos caídos podem tentar nos derrubar, podem usar todas as suas artimanhas, mas nós temos uma armadura divina, uma proteção que eles jamais terão acesso. E sabe qual é o verdadeiro ponto de virada aqui? Nossa escolha. Eles fizeram a deles, definitiva e sem volta. Mas nós, todos os dias, temos a oportunidade de escolher de novo, de voltar ao caminho certo, de nos arrepender. Não há batalha que já esteja perdida quando nos colocamos aos pés da cruz. E essa é a grande diferença entre eles e nós. Nós ainda podemos voltar, sempre podemos voltar. E agora, se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos continuar mergulhando juntos nesses mistérios, descobrindo mais sobre a nossa fé, sobre o mundo espiritual e, claro, sobre como vencer essa batalha com sabedoria e fé. E não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso. Cada vez que você faz isso, está ajudando a espalhar essa mensagem. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.